Olá pessoal, tudo bem? Preparados para mais um mergulho profundo aqui com a gente? Opa! Sempre pronto para desvendar novos mistérios e trocar ideias. É isso aí. E hoje a gente vai se aventurar por um tema, digamos, um tanto quanto instigante. Tem tudo a ver com as fontes que vocês, nossos queridos ouvintes, compartilharam com a gente. É mesmo? De cara, já deu para perceber que a galera tá afiada nos conceitos, hein? Mandaram pra gente uns trechos do livro A Lógica do Cisne Negro, do Nassim Nicholas Taleb. Exatamente. E a gente vai mergulhar de cabeça na teoria dos cisnes negros. Exatamente. E a gente vai mergulhar de cabeça na teoria dos cisnes negros. Olha, já adianto que os trechos que vocês enviaram tão cheios de reflexões profundas sobre esses eventos, digamos, raros, de impacto colossal, que depois que acontece a gente fica tipo, nossa, como não previ isso? É incrível como a gente tenta racionalizar tudo depois que já aconteceu, né? Parece que a gente tem essa mania de querer encaixar tudo numa lógica, mesmo quando o acaso deu a mãozinha, ou melhor, uma mãozona. Pois é. E esses eventos que o Taleb chama de cisnes negros mudam não só a história do mundo, mas também as nossas vidinhas. Sem dúvida. E a gente muitas vezes nem se dá conta da força que eles têm. Quantas vezes você já passou por uma situação totalmente inesperada que virou tudo de cabeça para baixo? Várias. Acho que todo mundo tem uma história para contar sobre isso. Mas, voltando aos cisnes negros, o Taleb destaca 3 características principais deles. Quais seriam? Primeiro, a imprevisibilidade. Absolutamente ninguém, consegue prever a chegada deles. É como um meteoro caindo do nada, né? É por aí. Segundo, o impacto devastador. Eles mudam completamente o que a gente considerava normal. Tipo um terremoto que sacode as estruturas, né? Exatamente. E por último, mas não menos importante, a gente tem a racionalização a posteriori. Essa é o Odoro. A gente tenta explicar o inexplicável. É isso aí. Depois que o cisne negro já passou, a gente inventa uma história para fazer parecer que tudo era previsível. A gente adora uma narrativa, né? Mas enfim, o objetivo do nosso mergulho profundo de hoje é decifrar os mistérios desses cisnes negros. A gente vai extrair o sumo dos trechos que vocês mandaram pra gente. É isso aí. Queremos que vocês entendam como esses eventos impactam a nossa percepção do que é incerto. E mais importante, como a gente pode lidar com as surpresas que a vida nos reserva sem surtar. Sem entrar em pânico. A gente vai navegar nesse mar de incertezas. Mas antes de começarmos a desvendar os cisnes negros, o Taleb nos apresenta 2 mundos bem distintos. Ele chama de mediocristão e extremistão. Nomes curiosos, né? Mas o que eles significam? Vamos começar pelo mediocristão. Imagina que a gente está analisando a altura das pessoas. Tá, tô imaginando. No mediocristão, a maioria das alturas se concentra em torno da média, sabe? Tipo, ter os mais altos, os mais baixos, mas a maioria fica ali no meio termo. Exatamente. E mesmo que apareça alguém muito alto ou muito baixo, isso não muda a média geral. Entendi. É como se os extremos fossem irrelevantes no meio cristão. Isso. Lembra do conceito do homem médio, do Quetelet? Ah! Monstro médio! É ele mesmo. Representa essa ideia de que a média realmente reflete o conjunto. Faz sentido. Agora, me explica esse tal de extremistão. No extremistão, a coisa muda de figura. Um único evento pode causar um impacto desproporcional. Tipo, uma única pessoa pode ter mais impacto do que um monte de gente junta. É isso aí? Imagina a riqueza, por exemplo. Se a gente comparar a fortuna do Bill Gates com a de 1000 pessoas comuns. Aposto que ele ganha de lavada. É claro. A riqueza do Bill Gates seria tão absurda que o patrimônio das 1000 pessoas seria insignificante perto da dele. Que diferença brutal. Essa é a lógica do extremistão. O vencedor leva tudo. A média não significa nada nesse contexto. E os cisnes negros, onde eles se encaixam? Os cisnes negros adoram a extremistão. Eles são aqueles eventos raros e bombásticos que não se encaixam nas medidas do meio cristão. No meio cristão, as coisas são mais previsíveis, né? Isso. Então, se você está no extremistão, precisa ficar esperto com os cisnes negros. Eles são uma força poderosa. Faz total sentido. Mas se o mundo real tá cheio de surpresas, por que a gente insiste em viver como se tudo fosse previsível? Por que a gente se apega tanto ao médio cristão? Boa pergunta. Em primeiro lugar, porque é mais confortável, né? Viver num mundo previsível, sem grandes sustos, nos dá uma sensação de controle. É mais fácil planejar as coisas quando a gente acha que o futuro vai ser parecido com o passado. E a gente busca essa zona de conforto mental. Com certeza. E em segundo lugar, os cisnes negros são, por natureza, imprevisíveis. É difícil usar o que a gente já sabe para prever o que nunca aconteceu antes. É como tentar adivinhar o futuro olhando para o passado. Exato. O passado nem sempre é um bom guia para o futuro. E o Taleb dá algum exemplo para ilustrar essa dificuldade de prever o futuro? Ele usa a analogia do peru. Imagina um peru que é alimentado todo santo dia sem falta. Tá, tô imaginando. Durante 1000 dias, esse peru tem certeza de que vai continuar sendo alimentado. Coitado do peru.
Ele não faz ideia do que tá por vir. Boa ideia. Mas aí chega o dia 1001 e o Peru vira o jantar de ação de graças. Nossa, que volta. É um cisne negro para ele. Um evento totalmente inesperado e com um impacto enorme. Tadinho do Peru. Ele criou uma falsa sensação de segurança. Exatamente. Mas para o açougueiro, o destino do Peru não era nenhum mistério, né? Fazia parte do plano desde o início. Claro. Ele sabia que o Peru ia virar banquete. Essa analogia mostra que a percepção de um cisne negro depende do nosso ponto de vista. O que é inesperado para um pode ser óbvio para outro. Depende da informação que a gente tem, né? Isso. E a lição que a gente tira disso é cuidado com os pedidos de calmaria. Eles podem ser enganosos e nos deixar vulneráveis aos cisnes negros. Essa história do Peru é de abrir os olhos. E como essa dificuldade de lidar com o inesperado afeta a forma como a gente aprende. O Taleb argumenta que a gente tem um problema na forma como busca conhecimento. A gente valoriza mais as histórias e as anedotas do que os dados reais. Ah, a gente adora uma boa história. É verdade. Mas isso pode nos levar a conclusões erradas. O Taleb fala do empirista cético, aquele que busca o que ele ainda não sabe. É tipo aquele que tá sempre se questionando e buscando novas informações. É isso aí. Ele não se contenta com o que já sabe. Está sempre querendo aprender mais. Tipo, ele valoriza os livros que ainda não leu porque sabe que tem muito a descobrir. Perfeito. E o Taleb destaca 3 problemas que a gente enfrenta ao lidar com conhecimento, principalmente quando se trata de cisnes negros. Quais seriam? Primeiro, o erro da confirmação. A gente tende a procurar informações que confirmam o que a gente já acredita e ignora o que contradiz nossas crenças. A gente prefere ficar na nossa zona de conforto, né? E é isso aí. E para piorar, a gente dá mais atenção aos livros que já lemos e concordamos do que os que a gente nem tocou. A parte virgem da biblioteca é enorme. Exatamente. E nela pode ter um monte de informação que mudaria a nossa forma de pensar. A dica é: sai da zona de conforto e busque informações que te desafiem. Sair da bolha faz bem. E qual é o segundo problema? A falácia narrativa. A gente adora criar histórias para dar sentido ao mundo mesmo quando não faz sentido. A gente inventa conexões que não existem, né? Pois é. Para ilustrar isso, Taleb menciona um experimento com uma frase em português: mais vale um pássaro na lama do que 2 voando. Ah, essa frase tá errada. Tem um na repetido. É de propósito. A gente tende a corrigir o erro sem perceber, porque nosso cérebro busca coerência. Mas quando o hemisfério esquerdo, que é responsável pela linguagem, é inibido, a gente percebe o erro mais facilmente. Interessante. A gente cria histórias mesmo quando não tem história. É isso aí. E o terceiro problema? Conta pra gente. O problema da prova silenciosa. A história esconde os cisnes negros da gente. A gente só conhece os eventos que deixaram algum registro. É como se a gente só visse a ponta do iceberg, né? Perfeito. Os eventos que não deixaram rastros, a gente nem sabe que aconteceram. Por exemplo, os fenícios, que inventaram o alfabeto, supostamente não escreveram muita coisa. Mas eles inventaram a escrita. Como assim? É que eles usavam um papiro que se desintegrava com o tempo. Só os textos que foram copiados pelo pergaminho sobreviveram. Nossa, que desperdício de conhecimento. A história que a gente conhece é incompleta. E essa nossa dificuldade de lidar com o desconhecido também afeta a forma que a gente vê os especialistas. Os experts, os gurus, os entendidos. É isso aí. O problema não é a especialização em si. Um bom encanador sabe muito mais de encanamento do que eu e você. Claro, cada um na sua área. O problema é o que o Taleb chama de arrogância epistêmica. É quando o especialista não reconhece os limites do seu próprio conhecimento. Tipo, ele acha que sabe tudo sobre tudo, mesmo sobre o que ele não sabe. Exatamente. Ele pode ser um craque na sua área, mas se acha capaz de prever o futuro e aí é que mora o perigo. Porque ele pode ignorar os cisnes negros, né? Isso, o Taleb chama isso de tragédia do terno vazio. É o especialista que se veste de autoridade, mas não entende nada de incerteza. A gente tende a confiar demais nesses especialistas, né? E essa confiança pode ser perigosa, principalmente quando se trata de riscos. O Taleb até sugere que a gente questione as probabilidades que os especialistas nos apresentam. Mesmo os médicos. Mesmo os médicos. Não é para duvidar da medicina, mas para não confiar cegamente em previsões. A gente precisa ter senso crítico, né? E como a globalização e a escalabilidade impactam os cisnes negros. A escalabilidade mudou tudo. Imagina um cantor de ópera do século XIX. O sucesso dele era limitado à sua cidade. Ele não tinha como fazer um show global, né? Não. Mas com a gravação em internet, um artista pode alcançar o mundo inteiro. É o poder da tecnologia. Exatamente. Mas isso também cria um ambiente onde poucos artistas dominam o mercado. O vencedor leva tudo, de novo. Isso aí. E essa lógica vale para outras áreas também. O Taleb diz que os US se especializaram na parte criativa da economia, que é mais escalável. E a produção de bens fica para outros países. Isso.
Gera mais riqueza, mas aumenta a desigualdade. E no mundo das finanças, a coisa fica ainda mais tensa. Por quê? A interconexão do sistema financeiro global cria uma fragilidade enorme. Se um banco grande quebra, pode levar todo mundo junto. Tipo um efeito dominó. Exatamente. É um cisne negro financeiro em potencial. A gente acha que está tudo estável, mas na verdade está tudo interligado e vulnerável. É como um castelo de cartas. Basta um sopro para tudo desmoronar. Perfeito. E, para piorar, a gente tem uma certa cegueira em relação ao futuro. Cegueira? Como assim? A gente tem dificuldade de imaginar um futuro que não seja uma continuação do passado. A gente prefere um futuro previsível, mesmo sabendo que imprevistos acontecem. A gente tenta controlar o incontrolável. É isso aí. E essa dificuldade de lidar com incerteza nos leva à crueldade dos iguais. O que seria isso? É quando a gente se sente mal por fracassar, porque todo mundo parece estar sempre vencendo. Então é a pressão por ser sempre bem-sucedido. Exato. E as nossas intuições também não ajudam muito. Elas não foram feitas para lidar com sistemas complexos, onde causa e efeito não são proporcionais. A gente tenta simplificar o que é complexo. E aí a gente se frustra quando as coisas não saem como a gente esperava. O Taleb fala da nossa adotação hedônica. A gente se acostuma rápido com o que é bom e aí sofre mais quando perde. É como se a gente nunca estivesse satisfeito. Pois é. E para lidar com essa incerteza toda, o Taleb propõe 2 estratégias: sangrar ou explodir. Que nomes dramáticos. Explica isso. Sangrar é fazer apostas pequenas e seguras, buscando ganhos constantes, mas modestos. O problema é que um cisne negro negativo pode acabar com tudo. É tipo a fábula da lebre e da tartaruga, né? Devagar e sempre. É por aí. Já explodir é arriscar pouco em apostas com grande potencial de lucro. É tipo jogar na loteria. Mais ou menos. Isso. Se aceita perdas frequentes, mas torce para um cisne negro positivo te dar sorte grande. São 2 estratégias bem diferentes. Com certeza. E para finalizar, o Taleb nos lembra do papel da sorte no sucesso. A gente tende a ignorar a sorte e superestimar a habilidade. A gente gosta de achar que o sucesso é só mérito nosso. É o que o Taleb chama de cemitério de letras. A gente só vê os livros que foram publicados, mas não vê os milhões de manuscritos rejeitados. É o viés de sobrevivência, né? A gente só vê os vencedores. Isso. O Taleb usa o exemplo do Giacomo Casanova, que se achava um sortudo por escapar de várias enrascadas. Mas a gente não sabe quantas vezes ele se deu mal, né? Só ficamos sabendo das histórias de sucesso. Exatamente. E é por isso que as receitas de como ficar milionário são tão enganosas. Elas ignoram o papel da sorte. É como se o sucesso fosse uma fórmula mágica, quando na verdade é uma combinação de fatores, incluindo a sorte. Perfeito. E com isso, chegamos ao fim do nosso mergulho profundo nos cisnes negros. A gente explorou a diferença entre mediocristão e extremistão, a nossa dificuldade de prever o futuro, os erros que a gente comete ao buscar conhecimento, os riscos da globalização e o papel da sorte no sucesso. Ufa, foi um mergulho e tanto. E para você que nos acompanhou até aqui, fica a pergunta: em qual mundo você vive? No previsível mediocristão ou no imprevisível extremistão? E como essa percepção pode influenciar suas decisões e sua forma de lidar com os riscos e as oportunidades da vida. É isso aí, reflexões para levar para a vida. Agradecemos a companhia de vocês nesse mergulho profundo. Esperamos que tenham gostado da conversa e que continuem explorando as ideias do Taleb. Até a próxima.